No vídeo de hoje eu vou te revelar quanto ganha um programador Swift. Eu sou Ivo Souza do canal Swift em português. E o meu objetivo é levar você do zero até a publicação do seu primeiro aplicativo na Apple Store. Eu poderia começar o vídeo dizendo para você que um programador Swift ganha o quanto ele quer ganhar. Mas não é bem assim. Tem alguns passos, tem alguns elementos importantes na sua trajetória que você precisa dar atenção para conseguir chegar no ponto que você vai ganhar o quanto você quer ganhar. A verdade é que na programação, para um programador, seja de aplicativo ou de outra área, ou de software, também o que rege o preço, o que rege o quanto que ele ganha, é a lei da oferta e da procura. O que é a lei da oferta e da procura? Quanto mais demanda tem, a oferta aumenta. Quanto menos demanda, a oferta diminui. Então, ou seja, quanto mais pessoas programando, fazendo a mesma coisa que você existe no mercado e não tem muita demanda, não tem muita gente querendo aplicativo, o seu preço tende a cair. Agora, quando tem bastante demanda e tem pouca gente, então o teu preço aumenta. Então, basicamente, o que rege a lei da oferta e da procura é quanto mais procura por apps tiver e menos desenvolvedores de apps em Swift, maior você pode cobrar o seu preço. E quanto menos procura por apps e mais desenvolvedores de apps em Swift tiver, você cobra menos preço. Então, vamos botar aqui, ó, valor menor por hora, isso aqui igual a valor maior por hora, igual, né? Ok? Eu, por exemplo, já fiz projetos onde que eu cobrei por um aplicativo Swift o valor de míseros R$30 por hora. Míseros R$30 por hora, porque é míseros mesmo, é muito pouco. Imagina um aplicativo que você vai levar 100 horas para fazer, para desenvolver, você vai ganhar apenas R$3.000. Se você for fazer uma pesquisa breve, uma criação de um aplicativo para Swift está muito mais caro que R$3.000. E você não faz em 100 horas, você leva muito mais tempo. Então, é muito mais que você ganha, que você pode ganhar. Mas para te explicar certinho essa questão de procura, desenvolvedores, a existência de um e de outro, eu vou te contar um pouquinho da minha história, um pouquinho de como eu comecei nesse ramo. Se liga na minha história que eu vou te contar como você cria a sua oferta e a sua demanda e quanto você pode ganhar como programador de Swift. Então vamos lá, um pouquinho da minha história. Eu comecei na área de desenvolvimento de softwares em 2007. Em 2007 eu ganhava apenas R$700 por mês. E trabalhava como CLT, como empregado. Então eu trabalhava 100 horas mensais, tinha 13º, tinha férias, tinha todas essas coisas ali. Para fazer uma conta mais simples, vamos supor, não vamos considerar essas partes aí, vamos pensar só no que eu ganhava mensal. Ganhava R$700 mensais e trabalhava 180 horas. Isso dava mais ou menos R$700 dividido por 180, isso dá quase R$4. Então vamos arredondar, botando R$4 por hora. Então eu ganhava lá em 2007, quando eu comecei na carreira de programador, não era em Swift ainda, eu recebia um pouco menos de R$4 por hora. Fui crescendo, fui desenvolvendo, aprendendo, eu fui praticando cada vez mais, ficando cada vez melhor, ficando cada vez mais ágil e mais rápido no que eu fazia. Isso tudo como CLT ainda, tá? Aí, por volta de 2009, eu estava já há 2 anos trabalhando como programador e eu estava ganhando nessa época mais ou menos R$1.800 por mês para trabalhar as mesmas 180 horas. Então, 1.800 trabalhando por 180 horas, então eu estava em torno de R$10 por hora. Já era um precinho bom, já era muito bom na época. Eu lembro que eu conseguia fazer bastante coisa com R$1.800 mensais. Mas eu ainda era um programador júnior, eu era um programador que muito cru, não sabia, não tinha muito conhecimento. Eu estava aprendendo, eu aprendia muito ainda. E tinha muito para aprender. Nos próximos anos, meu salário eu lembro que foi de 1.800, foi para 2.000, 2.100, 2.300 e assim foi indo até que em 2012, mais ou menos, 2011, 2012, eu estava ganhando por volta de R$3.200, trabalhando as mesmas 180 horas.
em 3 anos quase que dobrou, né? Isso aqui tem todos os encargos, ainda como CLT tem toda essa parte de descontos e tal. Estou fazendo uma conta bem de padeiro, bem simples aqui, tá? Então eu ganhava em torno de quase R$ 18 por hora. Isso lá em 2012. 2012 foi quando eu comecei, foi quando eu iniciei, um pouquinho antes, em 2011, foi quando eu fiz o meu primeiro projeto freelancer. Então aqui eu fiz o meu primeiro projeto freelancer. Na época eu desenvolvi um ERP em Delphi, um mini ERP em Delphi, para gerenciar algumas questões de uma loja de informática, gerenciava ordem de serviço, produtos, algumas coisas bem simples assim, tá? Então ali eu fiz o meu primeiro projeto freelancer. Foi um projeto que deve ter envolvido mais ou menos umas 220 horas. Só que como foi um projeto fechado, eu cobrei apenas, se eu não me engano, foi R$ 12.000 por todo o software. Levei uns 4 meses para fazer ele. Eu mais ou menos tinha em média de eu cobrar em torno de R$ 40 a hora, porque eu pensei assim, se eu ganho 18, para eu poder trabalhar como hora extra, que eu sempre fazia esses meus projetos freelancer, eu sempre fiz como hora extra. Então eu fazia à noite, eu pensei, hora extra, então tem que ser pelo menos o dobro. Então eu pensei, 18 vezes 2 dá 36, então eu tenho que cobrar pelo menos R$ 36 a hora. E eu cobrava como freelancer R$ 40 a hora. Mas nem sempre foi assim. Tudo rege, tudo manda, o preço que eu consegui cobrar em anos depois, o que determinava era a lei da oferta e da procura. Isso que determinava o quanto que eu conseguia, o quanto que eu poderia cobrar em projetos futuros. Então, a lei da oferta e da procura, ela existe ainda hoje. Por isso é importante você compreender certinho o que faz você poder cobrar um preço maior por hora ou um preço menor. E a lei da oferta e da procura é importante destacar que ela é diferente aqui na minha região, ali na sua. Cada região ela é diferente. O preço o custo, o valor que um programador cobra por hora em São Paulo, em Curitiba, em Florianópolis, Rio de Janeiro ou lá no Nordeste, Salvador, Recife ou aonde for, é diferente, porque o que rege é a lei da oferta e da procura na região dele. Voltando aqui na minha linha do tempo, em 2012, eu ainda não conhecia desenvolvimento de apps. Eu fazia o quê? Eu desenvolvia software como CLT, como funcionário de empresa, eu trabalhava com a linguagem de programação COBOL. Eu tinha a função de analista e de programador. No início mais como programador e no final da minha carreira mais como analista. Mas o fato é que eu não conhecia desenvolvimento de app, não conhecia desenvolvimento. Tinha uma noção, mas não conhecia, não sabia fazer. Então, eu trabalhava na CLT com COBOL e como freelancer em Delphi. Lembro que eu fiz dois ou três projetos em Delphi, cobrando aqui os meus R$ 40 a hora. Aí foi passando, o tempo foi passando, foi indo. Lá em 2015, eu ainda como CLT, eu ganhava em torno de R$ 6.500 por mês, mais ou menos isso, e trabalhava minhas 180 horas. Então, 6.500 dividido por 180, eu ganhava em torno de R$ 36 a hora. Ganhando R$ 36 a hora, estava um excelente valor por hora. Aqui para minha região, R$ 36 como CLT, como empregado, era muito bom. Porque daí, em cima disso tudo ainda tinha os benefícios, 13º, férias e tudo mais. 2015 para 2016 foi quando eu tive as primeiras demandas, as primeiras solicitações de criação de app. Foi em 2015, em novembro, mais ou menos, quando eu criei meu primeiro aplicativo para Android. Os primeiros projetos de criação de app, eu cobrei ainda R$ 40 a hora. Eu continuei cobrando porque eu não conhecia, eu não sabia se eu ia dar conta, eu não sabia, eu tinha as minhas dúvidas, eu tive a minha dificuldade inicial. Então foi quando eu comecei a criar meu primeiro projeto de app. Em 2015 foi quando eu fiz o meu primeiro projeto como freelancer. Meu primeiro projeto como freelancer na criação de apps. Isso foi em 2015. Isso aconteceu mais ou menos em novembro de 2015, na criação de apps. Onde que na época eu fiz um projeto mais ou menos, eu ganhei por volta de R$ 4.000 nesse meu projeto, levei mais ou menos umas 100 horas para desenvolvê-lo. Então ficou algo em torno de R$ 40 por hora. Então eu continuei cobrando, desde 2012, continuei cobrando R$ 40 por hora nos meus projetos freelancer. Logo depois
Em 2016, tive meu primeiro projeto como freelancer em Swift. Nesse meu primeiro projeto, eu não cobrei por hora. Eu e um sócio, a gente fez um aplicativo de meia, onde que a gente cobra um valor anual das empresas que usam ele. Então, eu ainda tenho ele no mercado e eu ainda recebo esse valor, essa mensalidade dessas diversas empresas que usam ele. Logo em 2018, a minha carreira como CLT, como empregado, chegou no auge. Nessa época, eu ganhava em torno de R$ 8.200, trabalhando como CLT, trabalhando a 180 horas mês. Isso dava um valor aproximadamente de R$ 45 por hora. Então, em 2018, como CLT, como empregado, eu ganhava em torno de R$ 45 por hora. Ainda mais 13º, férias e todos os benefícios que um empregado com regimento de CLT tem. Também em 2018, nessa época, foi quando eu tive a maior demanda de apps. Foi a época que eu mais tive demanda de criação de aplicativos como freelancer. Então, eu resolvi tomar uma decisão. E o que eu fiz? Larguei o meu emprego. Larguei o emprego como CLT e comecei a trabalhar apenas como freelancer na criação de apps e alguns projetos também, pegava alguns desenvolvimentos em PHP. O maior projeto que eu fiz nesse período, eu tive que aprender a desenvolver PHP, relembrar sobre HTML, aprender sobre CSS, JavaScript, Ajax e outras regras, outras coisas que tem ali dentro na criação de desenvolvimento web. Não foi algo fácil, não foi uma decisão fácil de ser tomada, largar uma carreira de 11 anos como programador, analista, todo o histórico que eu tinha na empresa, todo o crescimento, todas as fases que eu tinha passado nessa empresa. Mas eu já havia, desde 2012, já havia começado a trabalhar como freelancer. E o meu sonho, o meu objetivo era trabalhar por conta própria, era trabalhar para mim mesmo. Então, em 2018 eu larguei tudo e fui me aventurar na carreira como freelancer. Então, onde eu peguei esse meu primeiro projeto como full-time, como 100% freelancer. Nessa época, eu larguei então o meu emprego e comecei a ganhar R$ 60 a hora. Comecei a cobrar R$ 60 a hora por projetos freelancer. Na época, eu conseguia em torno de R$ 10.800 em média ao mês, em torno de R$ 60 a hora. Isso me dava uma renda de R$ 10.800 ao mês. Nunca me esqueço, teve um mês que foi bem atípico, onde que a minha renda foi para... Eu tive um mês que eu ganhei em torno de R$ 18.000 em um único mês. Só que foi um mês muito atípico, porque eu tive que trabalhar praticamente 10 horas por dia. Eu só tinha o domingo de folga. O único dia que eu tinha folga era no domingo. Eu trabalhava sábado de manhã à noite, 10 horas por dia. Eu fiz 3 apps em um mês. Os meus clientes tinham pressa na criação desses apps. De lá para cá, a demanda continua grande. As pessoas vêm até mim me procurar para fazer orçamento, para criação de apps, criação de alguma interface, alguma coisa que necessita de interface web para fazer a integração com alguns apps. Graças a todo esse meu esforço, graças a todo o meu conhecimento que eu fui adquirindo com o passar dos anos, também fui adquirindo parceiros, fui adquirindo pessoas, fui adquirindo contatos que hoje me indicam para outras pessoas. Hoje eu divido o meu tempo. A metade do meu tempo eu cuido do meu canal aqui no YouTube, Swift em português, e a outra metade eu faço ainda, construo apps como freelancer. Então eu não larguei e não pretendo largar a minha vida como freelancer por um bom tempo. Quanto que eu cobro hoje por um app em Swift? Eu confesso que para alguns parceiros que são meus clientes desde antigamente, desde 2012, 2016, 2015, eu ainda cobro os meus R$ 60 a hora. Eu não aumentei o preço para eles. Por quê? Porque é uma questão de reconhecimento, é uma questão que eles me ajudaram no início. Se eu não tivesse feito os projetos iniciais para eles, se eu não tivesse começado nessa área naquela época, eu não teria tido a vontade de sair. O que sai, eu teria tido tanta demanda, tanta oferta em 2018, o que me proporcionou sair do emprego CLT e trabalhar como freelancer na área de desenvolvimento de aplicativos. Então eu tenho esse reconhecimento por eles. Então hoje, em 2020, para alguns clientes, vamos dizer assim, clientes antigos, eu cobro R$ 60 por hora. Isso me proporciona ter
mais clientes, porque um vai indicando o outro. Então, em média, a minha hora hoje, ela fica entre 80 e 90 reais por hora. Então, os projetos em Swift que eu desenvolvo hoje, eu cobro em média, a média de todos dá em torno de 80 a 90. Por que em torno disso? Porque tem alguns que eu cobro menos, alguns que eu cobro mais, dependendo da dificuldade, dependendo do cliente. Como eu disse, eu prezo por um cliente de longa data, eu prezo pelos meus clientes antigos. Sem eles eu não teria chegado até aqui. Então, com certeza, o meu cliente que é novo hoje, ele vai ser um cliente antigo um dia, se ele continuar fazendo projetos comigo. E isso, consequentemente, o meu preço da hora está aumentando. Todo ano eu aumento um pouquinho, 5, 10 reais, 6, sempre vou aumentando. Consequentemente, um dia eu vou chegar que eu vou estar cobrando para clientes novos em torno de 150, 160 reais a hora. E esses meus clientes antigos vão continuar a pagar o 80, o 90 ou o 100 que eles já pagam hoje. Porque eu prezo essas relações de confiança que eu tenho com os meus clientes. O fato é que você precisa entender é que começando hoje, você não seja ambicioso de querer cobrar 80, 90, 100, 120, 150 reais a hora. Você até vai conseguir, se você está começando e não tem experiência na área de desenvolvimento, você até vai conseguir um ou outro projeto por esse preço. Mas se a sua entrega não for compatível com aquilo que você cobra, esse cliente não vai te indicar para outros. O segredo de quanto ganha, de quanto cobrar como programador Swift não está só no valor, não está só em quanto você ganha, não está no valor que você cobra. O segredo por trás disso dali está onde? Está em você construir a tua oferta e a tua demanda. Como é que você constrói isso? Gerando, fazendo sempre mais, gerando clientes felizes, gerando clientes que te indicam. Se um cliente te indica, uma outra pessoa vai te procurar os teus serviços. Então, como tudo na vida, a gente sempre começa pequeno. A gente começa pequeno, a gente não começa grande. E na carreira como freelancer, na carreira de desenvolvedor, na carreira na carreira como empregado CLT, a mesma coisa. Você começa pequeno e vai crescendo aos poucos. Geralmente, pessoas que começam lá em cima não tendem a se suportar, não tendem a aguentar o tranco lá em cima. Então, a minha dica, o meu conselho para você é: começa devagar, começa pequeno, que você vai ter tempo, você tem tempo para crescer. Ok? O vídeo de hoje foi isso. Se você gostou do vídeo, curte aí, se inscreva aqui no meu canal para ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo. Um abraço e até mais.